Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Você, sua casa, sua família, o seu lar. Você que pode, compartilha essa live com mais 5 pessoas e será tu abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero estar meditando com você nessa noite uma palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Amém? E tenho certeza que essa palavra irá falar com você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Você que está aí, vai compartilhando essa live em nome de Jesus Cristo. Vai mandando para aquela pessoa que você ama, que você quer ver bem e que você crê que Deus ele é poderoso para poder fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos no poder da oração, cremos no poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você um pequeno testemunho de algo que eu passei há uns anos atrás, há muito tempo atrás, e eu estava aqui ainda agora me lembrando da bondade de Deus na nossa vida, de como a misericórdia do Senhor ela é rica, ela é abundante, ela é magnífica. Ela é inexplicável. Há uns anos atrás eu me encontrava desviado da presença do Senhor, posso dizer assim, passando por um processo difícil financeiramente, desemprego, com algumas dúvidas referente àquilo que eu tinha para vivenciar e acreditar. E eu lembro que eu tinha um golzinho quadrado e esse carro eu resolvi trocá-lo por uma Uno, acreditando que seria algo melhor. Foi quando nesse dia, no mesmo dia que eu fiz essa mudança, essa troca, eu tive um prejuízo. Esse carro veio quebrar comigo na rua, estava com a minha família dentro. E eu estava aqui ainda agora pensando, lembrando disso, Deus me fez lembrar. E nesse dia para mim foi horrível porque me deixou muito frustrado, muito chateado, muito triste. E por um momento eu fiquei pensando assim comigo e falando, Deus, por que eu estou passando por isso? Sendo que a escolha de ter investido naquilo foi minha. A escolha de ter trocado uma coisa, um carro, que porém o que eu estava melhor, foi minha. A escolha de mudança foi minha. E no momento eu quis culpar a Deus. E fiquei perguntando, Senhor, por quê? Como eu falei, eu não estava na presença do Senhor, ia para a igreja, mas não queria aquele compromisso. E se tem uma coisa que Deus faz, é criar circunstâncias, coisas e estratégias para nos aproximar de um propósito. Observe bem, Deus ele é especialista em fazer do seu pior momento uma oportunidade para te aproximar de um grande propósito de vida que Ele tem para você. Foi quando eu precisei rebocar esse carro para uma oficina, porém o horário já era tarde, estava fechado. E eu só consegui fazer isso no outro dia. E no outro dia seguinte eu precisei rebocá-lo. Foi quando eu estava atordoado, chateado, triste. E veio um carro me cortando pela esquerda, passou à minha frente, a direção ali travou e eu bati naquele carro. Dei um prejuízo no rapaz terrível, ele era um Uber, um pai de família. E eu fiquei desesperado, irmão, sem saber o que fazer, botei a mão na cabeça, falei, meu Deus, e agora? Já estava ruim, ficou pior.
Sendo que quando o rapaz desceu do carro para vir falar comigo, eu fiquei sem reação, achando que ia ter briga. Eu pensei que o rapaz ia perguntar sobre o prejuízo que eu causei. Ele veio até a mim, irmão, e perguntou como que eu estava, se eu estava bem, o que tinha acontecido, como que eu estou, se eu me feri. E eu falei, irmão, eu vou, não sei como, mas eu vou te pagar. Ele, não, eu quero saber se você está bem, fique em paz. Ele, irmão, fica em paz, Deus sabe de todas as coisas, isso aqui é bem material, fica tranquilo. A reação daquele rapaz comigo mudou minha vida. Através da atitude dele, me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. Então, olha o que Deus criou, irmão. Enquanto eu estava pensando que aquilo que eu tinha feito ia me trazer um prejuízo maior, era apenas uma estratégia de Deus para me levar para um propósito de chamada que Ele tinha na minha vida. E aquele rapaz veio conversando comigo, hoje somos grandes amigos, e eu louvo a Deus pela vida dele. Depois consegui pagar o prejuízo, viramos amigos, frequentei a casa dele. E o que eu quero te dizer com isso, te compartilhar com isso, que talvez o pior momento que você esteja passando vai ser um ponto principal de estratégia que Deus vai criar para cumprir um propósito na tua vida. Talvez o que você está vivendo hoje, você pode não estar entendendo, você pode não estar compreendendo, mas Deus tem algo muito maior por trás deste cenário. Deus tem algo muito incrível, muito absurdo, de maravilhoso para poder entregar na tua vida. O problema é que às vezes o momento difícil que a gente está passando, ele nos cega, ele nos priva. O momento difícil que você pode estar vivendo hoje não estar condizendo com aquilo que Deus um dia te prometeu. Talvez você esteja hoje como eu, uns anos atrás, que passando por um momento difícil, fiquei me questionando, falando, Senhor, o Senhor falou que tem uma obra na minha vida, mas por que eu estou passando por isso tudo? Por essa turbulência? Mas foi através dessa turbulência que Deus me trouxe para perto dele. Foi através dessa situação difícil que eu enfrentei que Deus mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha casa. Foi que Deus começou a cumprir o propósito dele na minha vida. E hoje eu senti muito de Deus de fazer essa live aqui e compartilhar isso com você. Que talvez esse seu pior momento, talvez esse momento de dúvida, de ansiedade, de crise, de início de depressão, talvez isso que está te paralisando, que está te ferindo, talvez foi uma rejeição, talvez foi uma perca, uma angústia, talvez foi uma traição. Eu quero dizer para você que isso pode ser sim uma estratégia de Deus para te atrair para algo muito maior. E isso pode ser sim uma estratégia, um ponto principal, que Deus quer mudar o teu cativeiro, que Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o sentido e o rumo da tua família. Mas isso vai depender de você, isso vai partir de você. Quando você entender o que Deus tem para fazer na tua vida, quando você entender que de fato você carrega uma preciosidade dentro de você, quando você de fato entender que o que você carrega não é algo normal. Não sei se você já parou para poder perceber ou se você já passou por isso, de muitas das vezes você está em um lugar, em um ambiente, e de repente nesse ambiente você percebe que não está combinando com você. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, no momento que eu estava longe de Jesus, de estar num ambiente de festa e de repente me batia um vazio, uma tristeza, vontade de chorar, vontade de ir para um canto, ir para um banheiro e só chorar. E eu sentia algo assim dentro de mim falando, sai daí, esse ambiente não é para você, essa roda de amigos não é para você, esse lugar, essa alegria momentânea não é para você, não é isso que combina com você. Porque é engraçado que a gente brincava, zoava, virava a noite, mas chegava na hora de botar a cabeça no travesseiro, o vazio vinha de novo. E isso só foi mudado na minha vida quando eu acendi a luz da esperança através da palavra do Senhor na minha vida. Porque eu estava perdendo,
Tudo que eu botava a mão, tudo que eu investia, eu pensava que estava ganhando, mas daqui a pouco eu perdia novamente. É como se você estivesse trabalhando e todo o dinheiro que você ganha, você estivesse colocando num saco furado. É como se você estivesse investindo em algo, talvez em casa, na família, num filho, no marido, numa esposa, mas parece que tudo que você faz nunca é o bastante. E é assim que é a vida de uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem a presença do Espírito Santo. Parece que tudo que você faz não é o suficiente. Parece que tudo que você fala, tudo que você pratica não é a mesma coisa. Parece que você às vezes está até completo, você às vezes está até bem, mas quando você vai ver, está faltando algo. Esse algo que está faltando é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para você a respeito disso aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer preencher esse vazio que você carrega. Talvez você vai para a igreja, você até vai nos cultos, talvez você vai no culto uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, talvez você já é um crente antigo. Talvez você está desviado, talvez você nunca teve um encontro com Jesus, talvez você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, talvez você nunca ouviu falar desse Deus, talvez você um dia cantou na igreja, talvez um dia você pregou na igreja e por conta dos preconceitos que a gente enfrenta no dia de hoje, por conta de algumas rejeições, você não quer entrar mais na igreja, porque você fica pensando o que eu vou fazer lá, porque vão ficar me olhando estranho, vão me apontar, vão dizer que aquele ambiente não é para mim, vão dizer, olha de novo, ele está voltando, ela está voltando. A pior coisa que tem é a gente ficar pensando o que vão pensar da gente. Porque se tem uma coisa que nos paralisa é quando a gente se preocupa com o que vão falar ao nosso respeito. Eu costumo dizer que só quem sabe a importância de tomar uma grande decisão é quem está passando por aquele momento. A maior pessoa responsável de poder mudar a tua vida é você mesmo. A maior pessoa que pode impedir, a única pessoa que pode impedir de você viver um grande propósito de Deus, não é nada nem ninguém, é você mesmo. Deixa eu falar algo para você, independente da tua religião, independente do ambiente que você foi criado, independente na família que você foi criado, independente do que o teu pai fez, do que a sua mãe fez, independente do que a tua parentela fez, independente do que você passou, eu acredito que não pode ter sido uma coisa simples ou fácil, como eu também não passei coisas fáceis, mas eu tenho certeza uma coisa, você e seus filhos e a sua família não é obrigado a viver aquilo que seus antepassados viveram. Eu escolhi em não querer viver aquilo que minha parentela antiga viveu, assim como você também precisa decidir na tua vida e não querer viver aquilo que os seus pais talvez passaram. Talvez você pode estar sofrendo algo do passado, carregando uma mágoa antiga, uma tristeza antiga, mas Jesus de Nazaré, aquele que mudou a vida de muitos, que mudou a minha vida, Ele quer mudar a tua vida também. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o quadro da tua vida. Eu quero compartilhar com você mais um testemunho da minha vida. Eu gosto de falar do que eu passei. Eu gosto de falar daquilo que eu vi, porque um dia me perguntaram, Felipe, como que você tem certeza de que Deus existe e de que Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Eu falei, irmão, todas as vezes que eu tenho essa dúvida, eu olho para o espelho e eu consigo ver que de fato Jesus existe. Para alguém que não tinha perspectiva de vida, para alguém que a sociedade discriminava, para alguém que por onde passava era discriminado, era tratado com preconceito por diversos tipos de motivo, e em todos esses tipos de coisa eu vejo a mão de Deus. Se tem uma das coisas que me marcou muito de um testemunho que eu tenho, de um preconceito que eu passei, foi quando eu fui numa empresa para uma entrevista, e nessa empresa estava fichando, estava contratando, estava dando vaga nessa época. Foi nesse mesmo período a qual eu ainda estava naquela situação do carro, a qual eu havia falado, estava longe de Jesus, passando uma atribulação terrível, mental, enfrentando uma crise interna e externa, sendo que nessa empresa eu estava contratando
E por incrível que pareça, a área que eles estavam contratando, eu tinha a experiência na carteira. Porém, quando eu cheguei nessa seleção de vagas, um rapaz lá alto, né, olhou para mim e falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim para entrevista, fiquei sabendo que está contratando e eu vim para a seleção. Aí ele falou para mim bem assim: pois é, mas para você aqui não tem vaga. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim: para você aqui dentro não tem vaga nenhuma, pode virar suas costas e ir embora, não tem vaga para você aqui não. Eu falei: mas estava contratando, mas para você acabou a vaga. Aí eu, na mesma hora, baixei minha cabeça, não tinha como eu discutir, o ambiente era dele, a empresa era dele. Falei: tá ok. Saí à vontade na hora de discutir, de debater, né? Porque eu percebi que fui tratado com preconceito. E eu saí dali e falei: Senhor, como é que pode? Quando eu olhei para trás, eu vi outras pessoas passando na minha frente e sendo contratado. Eu falei: como é que pode? E eu saí dali chateado, angustiado. Quando eu saí do portão para fora, que na mesma hora minha cabeça ficou quente, eu fiquei com vontade de chorar, fiquei nervoso. Passou uns segundos, eu fui atravessando a pista com lágrimas nos olhos e de repente me deu uma calmaria, me deu uma paz. Passou um vento, assim, um vento leve, sabe, aquele vento suave, e eu senti uma paz dentro de mim de repente, e eu entendi como se fosse uma nova chance, que viria coisas melhores, eu só não sabia o que era. Enfim, na época meu filho era recém-nascido, meu filho mais novo, o Eduardo, e eu fiquei preocupado, muito preocupado. Mas aí tudo bem, Deus continuou providenciando as coisas, o tempo se passou, eu voltei para Jesus através da situação que aconteceu do carro, lá na frente, e Deus começou a fazer obra na minha vida, e daqui a pouco Deus me deu uma estratégia. Deus falou: agora eu vou te dar o teu próprio negócio. E daí eu comecei a trabalhar por conta própria, na área que eu já trabalhava, que era na área de construção civil, e pela infinita misericórdia, Deus me deu um CNPJ, de poder atender outros lugares, outras empresas, irmão. E eu pude ver Deus me permitir entrar em lugares que eu nunca imaginei entrar. Eu pude perceber Deus me fazendo acessar ambientes que eu nunca imaginei acessar, sentar no meio de pessoas que eu nunca imaginei me assentar. Foi quando, nesse tempo, Deus me apresentou um homem que era o representante geral dessa empresa onde eu fui humilhado. Porém, no dia que ele me chamou para poder verificar um serviço na residência dele, eu não sabia que era lá onde ele iria me contratar. Passou-se uns dias, ele falou: Felipe, você quer fazer uma manutenção na minha empresa? Aí eu falei: tudo bem. Ele era o responsável geral, o administrador. E beleza, eu fui. E geralmente eles não abriam essa empresa no dia de sábado para ninguém. Foi quando ele marcou comigo lá. E ele já estava lá cedo, e eu cheguei no horário certinho que ele marcou comigo. O porteiro abriu o portão, eu entrei, pediu para me sentar, ficar ali aguardando, fiquei esperando. De repente, eu senti de Deus assim, o Espírito Santo Deus falando comigo: meu filho, lembra desse lugar? E eu não estava lembrando na hora ali, muito tempo, se passou-se os anos, eu não estava me lembrando de que foi dali que eu tinha saído humilhado, que foi dali que eu tinha saído cabisbaixo, tratado com preconceito. E de repente Deus me fez olhar para frente. Olha para frente, meu filho. Lembra desse lugar? Lembra desse ambiente? Lembra do dia que você saiu daqui de cabeça baixa, humilhado, constrangido, tratado com preconceito? Lembra disso? Na mesma hora, irmão, me deu vontade de chorar muito ali. E Deus, pela misericórdia, começou a falar comigo: tá vendo? Eu cumpro com aquilo que eu prometo. Hoje eu te trago aqui como cabeça. Hoje eu te trago aqui por cima e não por baixo. E ainda bem que naquele tempo eu não discuti, eu não degradei com aquele homem. Existe um momento na nossa vida, irmão, que não dá para ser na força do braço. Existe um momento na nossa vida que vão pisar no nosso pé e a melhor coisa que tem é a gente se calar. Porque através do seu silêncio você verá uma recompensa lá na frente. E eu aprendi de lá para cá que de fato quem me justifica é o Senhor. Eu aprendi que de fato quem me justifica é Deus.
Porque se eu tivesse discutido, batido boca naquele dia, eu tinha perdido uma grande oportunidade de acessar aquele lugar. Foi quando aquele rapaz me chamou, fizemos a reunião, e ele perguntou para mim: quando o senhor tem disponibilidade para nos atender? Me passa o relatório, me passa o orçamento. E eles tiveram que aguardar o tempo que eu tivesse livre na agenda para atendê-los. E eles esperaram, irmão. Sabe por quê? Porque eles tinham uma referência, alguém me indicou para eles. Eu confesso que até hoje eu não sei quem foi a pessoa que me indicou para eles, assim humanamente falando, mas eu tenho certeza que quem soprou no ouvido deles foi o próprio Deus. Então o que eu quero te dizer através desse testemunho? Que Deus ainda faz, Deus ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda faz maravilhas, Deus ainda investe na nossa vida, Deus ele ainda acredita em você, Deus ele acredita na chamada que ele depositou na tua vida, Deus ele acredita no potencial que você carrega. Talvez a dúvida ela vai bater mesmo. A dúvida muitas das vezes vai bater mesmo. Você muitas das vezes vai questionar, vai perguntar por que está passando por isso, por que dessa situação, por que com você. Essa angústia vai vir, a tristeza infelizmente muitas das vezes vai vir, irmão. Mas Jesus tem uma palavra para todos esses momentos. Jesus de Nazaré, ele tem um propósito para tudo isso que você está passando. E eu quero te dizer uma coisa na noite desse dia. Se tiver que chorar, você chore. Se tiver que se prostrar e se derramar nos pés do Senhor, se derrame. Porque o único que pode transformar as suas lágrimas em uma grande pedra preciosa é o Senhor Jesus. Eu aprendi com um grande mestre, um dia ele falou para mim: meu filho, se tem uma coisa que fala mais do que palavras, são as lágrimas verdadeiras. A melhor frase que a gente podemos demonstrar para Deus é dobrar o joelho e deixar a lágrima rolar. É a melhor frase que você pode entregar para Deus em oração. São as suas lágrimas, porque cada gota da tua lágrima é uma frase. É algo que você está dizendo para o Senhor e Ele já sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Mas se tem uma coisa que Deus quer entregar para você e para mim, não é o que a gente precisa, mas é aquilo que Ele sabe que nós necessitamos. Porque muitas das vezes aquilo que a gente queremos não é aquilo que Deus quer nos entregar. Muitas das vezes aquilo que nós desejamos não é aquilo que Deus quer nos dar. Porque os nossos sonhos são muito pequenos diante dos sonhos que Ele tem para a gente. Os seus sonhos não se comparam com os sonhos, com os planos dele. Então eu quero te falar algo nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aqui neste momento. O que você está passando hoje é apenas um preparo para aquilo que Deus vai te entregar amanhã. Você está sendo forjado, lapidado, treinado. Você está sendo totalmente preparado como um ouro, ele é tratado no fogo. Você já viu como que um jardineiro faz com as árvores, com as plantas? Ele polda, ele trata, bota remédio, ele cuida. Bota remédio para bicho não ir lá e não morder, não comer, não destruir, e vai poldando. Quando ela vai crescendo, ela fica a coisa mais linda que tem. E muitas das vezes essa polda ela dói, ela machuca, porque é necessário arrancar uns galhos secos que estão na nossa vida. É necessário arrancar uns frutos podres que estão na nossa vida, para que não venha apodrecer o restante. Então, muitas das vezes, e isso é o principal, vai depender muito da tua escolha, vai depender muito do que você quer, do que você acredita, daquilo que você carrega. Eu aprendi uma coisa, que quando eu e você sabemos quem nós somos em Deus, o ambiente e o momento não pode nos definir. Quando você de fato sabe quem você é em Deus, o ambiente
e as coisas não podem te definir. Ainda que você esteja chorando no dia de hoje, ainda que você esteja sofrendo no dia de hoje, mas esse momento não pode te definir, porque quem te escolheu foi Deus. Desde o ventre da tua mãe, Deus escolheu você. Desde o ventre da tua mãe, Deus separou você. Talvez você que está me assistindo nessa noite, um dia você louvou o nome do Senhor, um dia você pregou a palavra, um dia você esteve perto da presença de Deus, um dia você profetizou, um dia você sentiu essa presença maravilhosa, ou talvez você só ouviu falar dessa presença, ou talvez você nunca teve uma experiência com Jesus. Talvez um dia você já foi um canal de bênção na mão do Senhor para muita gente, e por conta de uma frustração, de uma rejeição, por conta muitas das vezes de um preconceito, você se afastou. Você se entristeceu e se adoeceu com isso, e isso te levou para longe de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer para você nessa noite, hoje é a noite que Deus quer mudar a tua vida. E eu já quero te fazer um convite e quero orar por você. Você que está aí nos assistindo nessa noite, que se encontra desviado, afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, eu te faço um convite hoje. Coloca aí mesmo, pega esse botãozinho e começa a digitar aí, eu quero voltar para Jesus. Coloca aí nos comentários, eu quero voltar para Jesus. Eu não consigo viver longe dele. Sabe por causa de quê, irmão? Porque aquilo que Deus derramou em você não vai parar em você, vai transbordar em outras pessoas. Deus não fez de você um poço, não fez de você uma cisterna para reter a água. Deus fez de você uma fonte para poder jorrar em outras vidas. Deus não fez de você apenas uma árvore somente para poder ter uma aparência. Não. Se a sua árvore só está servindo para você, então você é uma árvore apenas por ter aparência. Mas se você é uma árvore que produz fruto e alimenta outras pessoas, você está vivendo um propósito de Deus, e foi para isso que Deus te fez. Deus fez de você uma árvore frutífera para poder dar fruto para quem precisa ser alimentado, para poder dar sombra para quem precisa descansar dos desertos da vida. Deus fez de você uma fonte para poder saciar terrenos secos, e que você venha a ser uma fonte que venha a jorrar o tempo todo, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua escola, na tua faculdade, seja na tua empresa, aonde você estiver, que você venha jorrar aquilo que Deus confiou na tua vida. Eu quero meditar numa palavra com você para a gente orar aqui, e você vai deixando aí nos comentários, eu quero voltar para Jesus. Se você tem alguém na tua casa que se encontra desviado do caminho do Senhor, coloca aí nos comentários, eu quero orar com você. Você que pode compartilhar aí essa live para que outras pessoas vão receber da parte de Deus também. Olha o que diz na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, no versículo 8, diz assim, uma história muito conhecida: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu amo essa história aqui, eu amo essa palavra, porque a Bíblia diz que essa mulher, ela perde uma das suas dracmas, ela tendo 10 dracmas, é bem específico, 10 dracmas, e ela perde uma. Talvez algumas pessoas vão dizer assim: poxa, se ela tinha 10 dracmas, o que são uma em vista das 9 que ela possuía? Diferença pouca. Mas para ela, que talvez teve suor para conquistar, foi difícil obter, ela não quer perder. A pior coisa que tem é você perder aquilo que você sabe que teve sacrifício para conquistar. A pior coisa que tem é você perder algo que você sabe que não foi fácil para poder ter nas suas mãos. E se tem uma coisa que o inimigo de nossas almas tem feito com muitas pessoas hoje, é ter colocado distração nas pessoas, tem deixado as pessoas distraídas, tem deixado as pessoas muitas das vezes desapercebidas, e tem feito as pessoas perder até mesmo dentro da tua própria casa.
E se tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que essa mulher está perdendo algo de valor dentro de casa. Quantas famílias estão perdendo valor dentro de casa? Quantos filhos estão perdendo valor dentro de casa? Quantos casamentos estão perdendo valor dentro de casa? Quantas uniões estão sendo perdidas dentro de casa? Talvez você que está nos assistindo nessa noite perdeu algo de valor. E eu quero te confrontar nessa noite dizendo: até quando você vai perder? Até quando você vai se permitir em perder aquilo que é de valor? Essa mulher, ela até perdeu, mas ela não aceitou em perder aquilo que foi difícil de conquistar. Ela se levantou e ela disse: eu preciso encontrar um valor perdido. Eu quero dizer para você nessa noite: não aceita perder aquilo que é de valor que o Senhor depositou na tua vida. Não aceita perder os teus filhos. Não aceita perder o teu filho para as drogas, para a prostituição. Não aceita perder o teu casamento. Não aceita perder a tua casa. Não aceita perder a tua família. Não aceita perder a chamada que Deus confiou na tua vida. Não aceita perder esse valor que você tem aí dentro de você. Eu queria que você, depois dessa live, se olhasse no espelho e olhasse dentro dos seus olhos e enxergasse esse diamante que você tem aí dentro. Porque muitas das vezes você quer trazer sorriso para muita gente, você quer motivar muita gente, você quer fazer muitas pessoas sorrirem, mas você mesmo não consegue se fazer sorrir. Você muitas vezes serve de inspiração para muita gente, mas para você mesmo você não se encontra essa inspiração. Eu queria te convidar a você olhar para dentro de você e começar a enxergar o valor que você carrega. Não importa o que falam de você, coloca algo no teu coração. O que falam ou pensam a teu respeito não pode te definir, mas sim o que Cristo Jesus já passou por você, o que Ele sofreu e derramou naquela cruz do Calvário por você, é muito mais precioso. E Ele diz para você nessa noite: você é importante sim, você é especial sim. Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus quer que você viva uma vida de leveza, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela perde a dracma, mas quando ela percebe que ela perdeu, ela diz: olha, tá escuro aqui em casa, então eu não vou conseguir encontrar. Porque na escuridão não tem como você encontrar nada, principalmente algo que se perde. E diz a Bíblia que ela acende a candeia. Oh glória! Ela acende a lamparina, irmão. Ela acende a lâmpada, ela acende a luz. Porque não tem como você enxergar no escuro. Não tem como você apalpar e encontrar o que é de valor na escuridão. Não tem como você encontrar um valor perdido na escuridão. Não tem como você encontrar aquilo que de fato importa para a tua vida num caminho escuro, numa vida escura, com amizades escuras, com contatos escuros, porque um cego não tem como guiar outro cego. Não vai dar para você ver se tem uma pedra na frente, se tem um buraco na frente. Então essa mulher, o que ela faz? Ela acende a luz. Eu amo isso aqui porque uma coisa vai chamando a outra. Primeiro ela perde o que é de valor, e depois ela percebe que está num ambiente escuro. Quando ela percebe que está num ambiente escuro, ela acende a luz. E quando ela acende a luz, ela observa outra coisa. Primeiro ela perde um valor perdido, ela perde um algo de valor. Aí ela vê que está no escuro. Por ela estar no escuro, ela percebe: eu preciso de uma luz, que é a palavra. Quando ela acende a luz, ela observa outra coisa: a casa está suja. Agora, a Bíblia diz que quando ela encontra o que ela tinha perdido, que ela chama as amigas para se alegrar com ela. Mas no período que a casa estava escura e que estava suja,
ela não convidou ninguém. Ela não poderia ter chamado as amigas para poder ajudar ela a limpar a casa ou para acender a luz. Ela não poderia convidar essas mesmas pessoas a qual ela convidou depois que ela achou, no momento que a casa estava suja, para ajudar a limpar? Não. Sabe por quê? Porque tem sujeira. Tem sujeira que nem mesmo uma pessoa que está na sujeira tem orgulho dela. Tem tipo de sujeira que é tão vergonhoso para si mesmo que você quer fechar a porta da tua casa e não quer que ninguém perceba o quanto a tua casa está suja. E muitas das vezes a gente vai vivendo de aparência, a pessoa vai vivendo de aparência. A pessoa sai na rua, bota uma maquiagem, passa um creme no cabelo, penteia o cabelo, sai para a rua e demonstra um sorriso a qual ela não tem em casa. E essa mulher a princípio estava desse jeito porque ela tinha amizade. Então isso significa que ela não estava vivendo aquilo somente naquele momento, naquele dia. Você imagina como que ela devia estar andando na sociedade, na rua, rindo para todo mundo, brincando, se alegrando. Porém, quando ela chegava em casa, ela deparava-se com a casa suja. Sabe aqueles dias que você está na rua, você está bem, e muitas das vezes você não quer nem deitar mais, não quer nem voltar para casa, porque você sabe que todas as vezes que você sentar no sofá ou deitar na cama, você vai lembrar daquilo que tu não quer lembrar, você vai ver aquilo que você não quer ver. Assim essa mulher estava. E eu imagino que ela ficou pensando: eu não posso mais viver assim, eu não estou mais conseguindo viver com essa frustração, está me adoecendo, está me deixando depressiva. E ela tomou uma decisão: eu não vou trazer ninguém na minha casa para ver minha vergonha. Eu não vou mais permitir que ninguém fique me vendo envergonhada, com vergonha, com mancha, com sujeira. E ela toma uma decisão. E a decisão que ela tomou foi: eu vou me levantar, eu vou varrer essa casa, eu vou limpar essa casa. Perceba que quando ela acende a luz, ela já nem mais se preocupa com a dracma que ela perdeu, porque ela percebeu que tinha algo muito pior ainda na casa dela. Além de ela perder o valor, que ela já estava andando sem valor, sabe? Ela percebeu que além de estar andando sem valor, estava andando suja. Além de estar andando sem valor, estava andando com sujeira. Mas aí ela tomou uma atitude, ela tomou uma decisão. Eu vou limpar essa casa, eu vou sair dessa sujeira, eu vou me levantar, porque eu não posso mais viver desse jeito. Você percebeu que não foi ninguém na casa dela para ajudar ela? Não foi ninguém na casa dela para poder pegar uma vassoura para ela, pegar um cloro, um desinfetante para ela? Porque tem momento na nossa vida difícil que não vai vir ninguém para nos ajudar. Você vai ligar para um, vai ligar para outro, vai pedir ajuda e não vai ter ninguém para te ajudar. Vai ter momento na tua vida que vai ser só você e Deus. O próprio Deus vai permitir que pessoas não te ajudem. O próprio Deus vai permitir que pessoas não te procurem. Muitas das vezes vai ser para te revelar de fato quem é quem, e muitas das vezes porque Ele não quer que ninguém te ajude hoje, para amanhã jogar na tua cara dizendo que te ajudou. Mas Deus quer que você seja dependente dEle, exclusivamente dEle. Então muitas das vezes Ele vai permitir que você passe naquele estreito, naquela situação difícil. E muitas das vezes essa situação é porque nós mesmos procuramos. E tem situações que o próprio Deus permite que você passe, porque Ele quer forjar teu caráter. Ele quer te limpar de algo que muitas das vezes você acha que já limpou, mas continua sujo. Então perceba que agora essa mulher se levantou, ela tomou uma decisão, bateu no peito e disse: eu vou me levantar, eu vou sacudir essa poeira, e eu não vou mais aceitar em andar na sujeira, aleluia. Eu não vou mais aceitar em andar no meio da podridão. Eu vou sair dessa vida de lama, dessa vida de impureza, dessa vida de imperfeição, dessa vida de sujeira. Eu vou me levantar. Agora ela pega a vassoura, ela sai arrumando a casa,
Ela sai passando pano e tudo, sai tirando teia de aranha, sai limpando a casa, vai limpando o fogão. Talvez ela ficou limpando tudo, ela ficou pensando, nossa, como de fato essa casa precisava de limpeza. Como de fato essa casa precisava, essa casa estava inabitável. Nem eu me reconheço que eu estava morando dentro dela. Irmão, o cheiro de casa limpa é a melhor coisa que tem. Sendo que muitas das vezes a pessoa já está tão acostumada com a sujeira que para ela não está nem fazendo mais diferença aquele cheiro. Só percebe o cheiro da podridão quem está chegando, porque quem já está no meio da podridão já se acostumou com aquilo ali. Mas tem duas coisas cruciais nesse momento. Uma, ou você continua sendo convivente naquele ambiente, ou você continua se conformando com aquela vida, com aquela situação, ou você se levanta. Porque você vê a vida de todo mundo andando. Você vai na casa dos seus amigos, das suas amigas, você vai na casa de pessoas, você vê as pessoas crescendo, avançando, conquistando, vivendo bem, comprando cama, comprando sofá, comprando televisão, viajando, e só sua vida aqui não anda, só sua vida aqui não flui, só sua vida aqui não vai para frente. E você fica pensando, caramba, é porque tem coisa que tem que ser limpa. Tem que acender a luz. Tem que passar pano, tem que limpar o que está sujo, para Deus poder te entregar aquilo que é perfeito. Perceba na palavra, a Bíblia diz que Ana queria um filho e Deus queria um juiz, profeta e sacerdote para entregar para o povo. Ela queria um filho, mas no momento que ela estava querendo um filho, ela queria um filho para poder ficar debatendo com Penina, que era sua rival. Mas Deus falou para ela, minha filha, enquanto você for ficar querendo algo que é perfeito para poder mostrar para as pessoas que você tem, você não vai ter. Porque se Deus dá um filho para ela naquele momento que ela estava passando de rivalidade, tudo que ela estava carregando de ruim no coração ia transmitir para a criança no ventre. Você entende? Por que muitas das vezes Deus não entrega para você aquilo que tu está pedindo tanto? Você percebeu? Porque muitas das vezes Deus não dá para você e para mim aquilo que a gente tanto está pedindo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que a gente não está preparado para receber. Ele sabe mais do que eu e você que a gente não estamos prontos para receber muitas coisas que a gente pede. Mas quando Ana decide em mudar, em se levantar, em fazer uma oração de arrependimento, de chorar e de falar, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha alma, sem pedir, mesmo ela querendo pedir, Deus sabia o que ela precisava, o que ela queria, ao mesmo tempo, casou, porque ela queria um filho, e Deus queria também dar um filho para ela, mas não seria só dela, seria do altar. Ela seria dela porque ela ia gerar, mas ela ia gerar um propósito, ela não ia gerar um filho qualquer. Ela gerou um profeta, ela gerou um juiz, ela gerou um sacerdote. Percebeu como que o sonho de Ana casou com o propósito de Deus? Então todas as vezes que eu e você facilitamos para que o propósito de Deus chegue na nossa vida, ele acontece muito mais rápido. E o que eu tenho que fazer para esse propósito se cumprir? É abrir o coração para Jesus. É arrancar o que está aqui dentro, que só você sabe. É limpar mesmo, por completo, limpar a casa, arrumar a casa. Se você gritava, tu não vai gritar mais. Se você murmurava e questionava, você não vai fazer mais. Se você era de brigar, de discutir, sair no braço, xingar, revidar, você não vai fazer mais. Se você era de procurar contatos errados e antigos, você não vai procurar mais, mas você vai servir de exemplo para essas pessoas, de que Deus é um Deus que salva, cura, liberta e transforma. Deus te levantou para você ser referência para outros, e não para você se igualar com quem está perdido. Quando Ana se posiciona em oração, Deus recompensa ela com um filho ao qual tanto ela sonhava, e ela o entregava para Deus como um projeto perfeito, porque não tem como Deus nos dar um projeto perfeito se a gente está rachado. Não tem como você colocar uma água que é perfeita dentro de um vaso rachado. É melhor você trocar de vaso ou então rachar restaurar esse vaso rachado do que depois você ficar chorando pela água que se foi embora. Eu vou melhorar. É melhor você procurar melhorar hoje
do que você amanhã ficar chorando por aquilo que você perdeu. Então perceba que Ana, ela aceita esse tratar de Deus na vida dela. Porque Deus estava dizendo para ela: minha filha, é melhor eu tratar de você agora do que eu te dar o que é perfeito e você perder e você depois ficar chorando para mim poder trazer de volta o que você perdeu. Então é melhor você aceitar Deus tratar de você primeiro, para depois Ele te entregar o que é perfeito, para aquilo que é perfeito não somente chegar na tua vida, mas permanecer. Porque muitas das vezes Deus te dá aquilo que é perfeito, mas muitas das vezes por falta de sabedoria e maturidade você perde, porque não sabe cuidar, valorizar. E Deus não quer que você perca, Deus quer que você ganhe. Deus não quer que você perca, Ele quer que você conquiste. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente não conquista porque não estamos prontos. E tem muitas coisas que a gente não avança, não toma posse, não estamos vivendo. Não é culpa de Deus, mas é a gente que não melhora em alguma área da nossa vida. E às vezes a gente quer culpar muitas pessoas, quer culpar os lugares, os ambientes, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos e enxerga: sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso melhorar. A gente tem que fazer como essa mulher fez, é se levantar. Essa mulher da dracma perdida, ela tomou uma decisão: eu vou me levantar, eu vou me levantar daqui, eu vou arrumar essa casa. A luz já está acesa, estava escuro, agora eu acendi a luz e a casa está suja, eu vou limpar tudo. Quando ela limpa a casa, ela encontra a dracma perdida. Percebeu? Que é etapas, e não tem como pular etapa, não tem como pular processos. Não tem como você sair do degrau primeiro e ir logo para o sexto. Você tem que sair do degrau primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Essa mulher fez isso. Mas você percebeu a estratégia de Deus? Permitiu que ela perdesse a dracma para ela poder enxergar que estava na escuridão. Quando ela enxerga que estava na escuridão, ela percebe que a casa estava suja. E quando ela vê a casa suja, ela percebe: se chegar uma visita aqui, eu vou ficar com muita vergonha. Eu preciso limpar essa casa. Então você não precisa ficar mais andando com vergonha. Você não precisa mais ficar andando de cabeça baixa. Você não precisa mais ficar andando envergonhado, fugindo. Porque Deus quer te dar um novo sentido de vida. Deus quer permitir que você viva uma vida melhor. Faça como essa mulher no dia de hoje, em nome de Jesus. Se permita viver o melhor de Deus. Se permita viver a totalidade de Deus na tua vida. Se permite viver coisas maravilhosas e extraordinárias. Até quando você vai ficar tomando pancada e pedrada no teu casamento, nos teus filhos? Até quando você vai ver a tua casa cair, quebrar? Até quando você vai ficar tomando pancada na vida financeira, na vida profissional, vendo outras pessoas avançando e a sua não indo? Todo ano é a mesma coisa, entra de ano, sai ano e a sua vida continua no mesmo lugar. E você fala: esse ano novo vai ser diferente, esse Natal vai ser diferente. E quando você pensa que não, tu está passando as mesmas coisas, não quer nem passar em casa, quer ir para a casa de um parente porque talvez na tua casa não está legal, em várias formas. Mas Deus quer mudar isso hoje. Você crê nisso? Coloca aí se você crê. Diga nos comentários: eu creio que eu vou viver a totalidade de Deus. Creia. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai viver a totalidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que Deus vai permitir que você viva a totalidade de Deus, de excelência na tua vida. Mas para você viver isso vai depender de você. Para você poder viver uma vida de promessa, de cumprimento de promessa de Deus na tua vida, vai depender de você. Eu não posso te enganar. Vai depender de você para você poder viver aquilo que Deus reservou para você. Eu não estou te dizendo que tu vai viver uma vida de mar de rosa, não. Você vai passar por luta, por adversidade, vai passar sim.
porque servir a Deus a gente não estamos isentos de viver lutas, não, mas a diferença é que você não vai passar sozinho. Você vê, Daniel foi lançado na cova dos leões, sendo que ele não foi lançado sozinho, porque Jesus já estava lá. Sadraque e Mesaque foi lançado na fornalha de fogo, mas não estava sozinho, porque Jesus estava lá. Eu e você muitas das vezes somos colocados à prova, mas a gente não está nessa prova sozinho, porque Jesus sempre está lá. A prova disso é que você está viva, a prova disso é que você está vivo. Quantas provas você já passou? Quantos desertos você já enfrentou? Quantas batalhas você já travou e você continua vivo, continua viva, continua de pé? A prova disso é que Deus te ama e que Ele está na tua vida e que Ele tem algo sobrenatural para fazer na tua história. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos neste momento. Você que pode, bota a mão no coração, faz um voto com Deus, faz um propósito com Deus. Fala: Senhor, eu não quero mais viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Eu não quero mais ficar vivendo o mesmo ciclo toda a vida, todo ano, todo o tempo. Mas muda, Senhor. Muda a minha vida hoje. Eu te aceito. Volta para Jesus hoje, você que está ouvindo essa palavra. Aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador da tua vida hoje. E você que já está na igreja, se permita mergulhar no mais profundo rio do Espírito. Talvez se você não está vivendo aquilo que Deus te prometeu, é porque você está no raso ainda. Mas se permita mergulhar de cabeça. Se você está na tua igreja, honra a tua liderança. Esteja nos cultos presentes, escola bíblica dominical. Se você talvez ainda não encontrou uma congregação, pede a Deus direção, vai visitando, mas busca o Senhor. Fique em comunhão com a igreja, participa da Santa Ceia do Senhor. Se você não é batizado, procura se batizar. Entra em comunhão e você vai ver, eu estou te falando de verdade, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu sou prova disso, meu irmão, minha irmã. Eu passei por muitas coisas. Um dia eu vou vir aqui, eu vou contar o meu testemunho para vocês. Quem me conhece sabe da minha história. Eu vi a própria mão do próprio Deus me levantando e vejo até o dia de hoje. Não é fácil para ninguém, viu? Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus nos garante. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus nos garante. Pouco tempo agora, Deus me provou isso, um mínimo detalhe. Eu estava em uma fila de um ônibus e a fila mudou 2 vezes, sendo que eu estava na fila e veio o pessoal de uma outra condução e fez uma outra fila. E eles começaram a gritar como se a gente que estava na fila errada. Aí um pessoal atrás de mim começou a gritar e xingar. E eu falei: Jesus, e agora? Eu vou apanhar na fila do ônibus aqui. Foi quando, de repente, um rapaz que estava na minha frente, devia ter quase uns 3 metros de altura, parecia um Golias. Irmão, aquele rapaz, ele olhou para trás e ele falou para todo mundo numa voz tão alta que as pessoas ficaram quietas, ninguém falou mais nada. Na mesma hora, Jesus falou comigo assim: tá vendo como eu te justifico? Não precisa você brigar com ninguém, não precisa você discutir com ninguém. Eu te justifico. Não precisa você se igualar. Não precisa. Não precisa você descer o teu nível. Não precisa você estar no mesmo nível daqueles que querem te afrontar, não. Porque eu te justifico. Sabe qual é um dos maiores motivos que a gente sempre acaba perdendo batalha, perdendo guerra? É porque a gente quer se igualar com quem está nos afrontando. É porque a gente quer descer no mesmo nível. A gente quer responder à altura para dizer para as pessoas assim: eu não vou ficar por baixo, eu nasci assim, vou morrer assim. Enquanto você ficar com essa mentalidade que você tem que responder à altura, você vai continuar perdendo. Tem momentos que a gente tem que responder com um tom de voz mais sábio e com autoridade, sim, mas sem agressão, porque isso, além de te defamar, envergonha o nome do Senhor e te faz perder a batalha. Mas eu te convido nessa noite, em você permitir Jesus entrar na tua casa
em você permitir Jesus entrar na tua vida, em você permitir Jesus lavar teu coração, lavar tua alma, lavar tua vida, transformar tua mente. Eu te convido nessa noite em você permitir que Jesus de Nazaré mude a tua história. Eu quero orar com você nesse momento e eu te convido a você fechar os seus olhos agora. Em nome de Jesus Cristo, onde você estiver, se você está com alguma enfermidade, com algum problema, coloque a mão sobre a tua enfermidade agora. Eu quero estar orando com você e eu creio que pelo poder da oração Jesus pode te curar aí agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, juntamente, Senhor, com teus filhos agora nós te oramos, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Senhor da glória, agora eu te peço, tome essas vidas nas tuas mãos. Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa, meu Pai, que vai assistir ela depois, aonde, Senhor, essa live chegar, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor, meu Pai, venha visitar cada coração, cada alma, cada mente, cada pessoa, cada família. Jesus de Nazaré, visita corações agora que estão, meu Senhor, feridos. Visita essa casa, Senhor, essa família, esse casamento, esse noivado, esse namoro. Senhor, joga por terra agora toda a crise no casamento, joga por terra essa agressão verbal, essa agressão física, joga por terra, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda a confusão, contenda, briga, discórdia. Jesus, se um filho saiu de casa, meu Pai, se está num caminho errado, que o Senhor possa trazer ele de volta, meu Pai. Meu Senhor, se essa casa tem sido alvo de guerra, de briga, de miséria, que nessa noite o Senhor venha entrar com uma intervenção. Se essa família tem sido alvo, Jesus, Senhor da glória, de doenças, de diagnóstico, Senhor, talvez o médico, Senhor, deu um diagnóstico, Senhor, de doença, de enfermidade, talvez incurável, Jesus de Nazaré, que o Senhor, Pai, nessa noite possa, Senhor dos exércitos, visitar essa pessoa, visitar essa casa, essa família, esse lar, que o Senhor venha cobrir com teu sangue, Senhor, agora, seja câncer, seja qual for o tipo de enfermidade, Senhor, seja uma trombose, meu Pai, seja uma anemia, que o Senhor possa curar, meu Senhor, seja a cura agora na vida dessa pessoa, seja libertação na vida daquele que precisa de libertação, liberta aqueles que precisam se libertar das drogas, da prostituição, da bebida, Senhor, do alcoolismo. Senhor Jesus, renova a força daquele que está sem força, levanta aquele que está caído, Jesus da glória. Senhor, traz de volta aquele que está distanciado, esse coração, Senhor, que está sangrando, meu Pai, essa pessoa que está com esse vazio dentro do coração, que o Senhor possa preencher agora esse coração com a tua alegria, com a tua leveza. Espírito Santo, nosso amigo, visita essa pessoa agora e toca no mais íntimo do teu coração, Jesus, que essa palavra venha mudar a vida dessa pessoa, Senhor, que o que falamos aqui, o que o testemunho venha edificar, venha tocar, libertar e transformar esses corações. Senhor, se essa pessoa precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa, meu Pai, abrir porta de emprego, que o Senhor possa abrir porta de oportunidade, Senhor, para essa pessoa, talvez uma prova, Senhor, num concurso público, talvez, Senhor, um teste, Senhor, talvez a faculdade, talvez essa pessoa teve que trancar a faculdade por falta de recurso. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, envia recurso, envia condições para que essa pessoa possa conseguir terminar a tua faculdade. Senhor, envia recurso para que essa família possa ter um Natal feliz. Envia condições, recursos, usa pessoas para que venha abençoar essa pessoa, essa família, esse lar, para que eles possam ter o melhor Natal da vida deles, para que eles possam ter o melhor virada de ano da vida deles. Senhor, toca no coração dessa pessoa agora e dá direção para ela de uma igreja, de um ministério, de uma família com a qual eles vão ser abraçados. Senhor, eu te peço que o Senhor venha blindar essa casa, que o Senhor venha blindar essas famílias, que o Senhor venha cobrir cada uma delas com teu sangue, que o Senhor possa guardar, livrar, transformar e abençoar. Em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a tua vida,
sobre o teu lar, sobre a tua casa, seja abençoado, seja em nome de Jesus revestido pelo poder de Deus. E eu creio que aonde você tocar as tuas mãos, você será mais do que abençoado. Fica com essa palavra, fica com essa oração, que o nosso Deus possa te guiar, que Jesus Cristo possa guiar tua vida, guiar tua casa, guiar tua família, que você possa ser surpreendido, surpreendida pela presença de Deus, pela glória do Senhor, que você possa ser tocado, que essa noite venha a ser a sua melhor noite de sono, em nome de Jesus, que esse final de semana possa ser o seu melhor final de semana, que esse final de ano possa ser o seu melhor final de ano. Aquilo que estava travado, em nome de Jesus, vai destravar. Aquilo que estava fechado, as portas que estavam fechadas, em nome de Jesus, eu creio que irão se abrir. Através dessa oração, através dessa palavra, através de você estar crendo e recebendo e tomando posse dessa palavra, em nome de Jesus, eu creio e profetizo na tua vida, que essa semana Deus te dará respostas. E você vai vir aqui e vai dar seu testemunho, em nome de Jesus, vai botar aí, em nome de Jesus Cristo. O seu testemunho, o que você está passando hoje, vai servir de cura para a vida de alguém amanhã. O que você está passando, o que você vai receber da parte de Deus, vai servir de edificação para a vida de alguém amanhã. Fica com essa palavra. Que o nosso Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Que você possa ter uma noite extraordinária, uma noite abençoadora da parte de Deus. Fica com Jesus e que Deus te abençoe. Amém? Paz. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar salvo aqui essa live. Compartilha, manda para o maior número de pessoas que você puder. Segue o nosso canal também lá no YouTube. Estamos com um canal no YouTube começando agora. Em breve estarei fazendo uma live lá também, em nome de Jesus Cristo. Segue lá o nosso canal no YouTube. Segue aí também as nossas redes sociais no Instagram, aqui no TikTok. Manda para outras pessoas. A gente precisamos usar essas ferramentas como instrumento para poder alcançar o maior número de pessoas que a gente puder. Muitas das vezes a gente está com o celular na mão, está com a internet e a gente fica só rolando, vendo vídeo, enquanto a gente pode usar essa plataforma para poder tocar outras pessoas, irmão. Em nome de Jesus, eu te convido a você fazer parte comigo dessa rede, dessa conexão. E no dia que você for fazer uma live também para tocar outras pessoas, manda aqui pra gente, porque eu também quero fazer parte, eu quero te ajudar, eu quero glorificar a Deus com você na tua live. Em nome de Jesus Cristo. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, a compartilhar para o maior número de pessoas, a começar a nos seguir aqui lá no Instagram, para que outras pessoas venham ser tocadas através dessa palavra, através de outras mensagens que eu creio que Deus dará para a nossa vida aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Seja você uma bênção. E lembre, você não é cisterna, você é fonte. Fonte foi feito para jorrar. Você não é uma árvore seca, você é uma árvore frutífera para poder transbordar frutos de alimento para outras pessoas e para dar sombra para quem está cansado da viagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Seja abençoado em nossa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?